contar muito rapidamente o que eu estou fazendo. Eu estou com uma assessoria da Unesco e para dar continuidade àquele projeto do PDPA. E aí eu comecei a fazer um estudo sobre vulnerabilidade cultural. Eu comecei a tentar demonstrar como a questão do acesso a recursos, acesso a equipamentos, né, acesso a programas e ações do governo municipal, porque eu estou muito centrado em Niterói, né, eles acabam vulnerabilizando os grupos culturais, que não têm continuidade, né, nas suas ações, ou estão muito precarizados. Tá? E aí eu fiz um recorte interseccional de raça, classe, gênero e território. Né? Então, eu fiz esse estudo, selecionei alguns grupos, entrevistei alguns grupos, e foi muito interessante, porque eles não só têm críticas, mas também têm um conjunto de sugestões, né? E então que vão desde questões de redistribuição de equipamentos, ações afirmativas para editais, né? E eu já discuti com eles também a questão de fomentos diretos, preservação, cuidado do patrimônio cultural afro-brasileiro. Depois eu vou te mandar aí uns mapas que eu fiz. Eu fiz um mapa do complexo cultural afro-brasileiro em Niterói e como é que ele coincide com as favelas e as periferias, né, mais desprovidas de equipamentos públicos de cultura. Pô, Jorge, quando você tiver mais público isso, me avisa, me informa, porque a usar essas coisas em aula, em falas, em... Não, eu vou te mandar. Eu vou te mandar. Inclusive, eu fiz cruzamento, distribuição de equipamentos com renda, raça, gênero. Assim, é o que a gente esperava, né? Mas não estava ali documentado, né? É o que a gente esperava de acontecer. Estou até antevendo aqui algumas coisas depois para estimular esses alunos com essas pesquisas, porque eu trabalho muito com cultura viva, né? Eu tenho uma aluna mapeando os projetos de cultura viva em Niterói e tal, cruzar os territórios de pontos de cultura com os territórios de vulnerabilidade, até que ponto essas camadas territoriais elas se intersecam ou não. Eu vou te mandar esse material, embora seja um relatório assim sigiloso que vai para a Unesco, não vou publicar agora, não sei se vocês vão publicar, mas fica aí para a tua reflexão. Do PDPA, Jorge, você já fechou lá o projeto? Eu já fechei tudo, eu agora estou fechando o livro, né? Legal. Estou no último capítulo. A gente faz muita coisa, né, cara? Sim, sim. Eu fiz um artigo, fiz um livro, agora estou fazendo o segundo livro, né? Legal. Então, e aí o que eu queria conversar com você era assim, muito rapidamente, não vou tomar muito seu tempo, com a tua experiência, como é que a gente enfrenta esse problema? Como é que a gente pode construir uma política pública que dê conta da desigualdade, né? Da desigualdade do acesso, da desigualdade das condições de criação e também de fruição, né? Porque as pessoas não consomem cultura. Quem está na Zona Norte, quem está lá em Pindotiba, região oceânica, os caras, a cultura que eles consomem é a cultura que os grupos sociais populares oferecem para eles, né? Ou seja, eles não vão ao teatro municipal, eles não vão ao teatro popular, eles não vão... Claro, sim, a distância é uma questão fundamental, mas não é questão só a distância física, né? Mas é a distância social também, e racial. E aí a ideia é que eu vim conversando contigo, com Desi Negromonte, ontem eu tive com o secretário de Economia Solidária, que foi muito bem citado pelos grupos, né, como uma pessoa assim, ativa,
que tá contribuindo, né, para garantir o mínimo de recursos para os grupos. E aí a ideia é essa, na tua experiência, o que você entende, porque eu vou entrar na fase propositiva, entendeu? E aí, assim, se você assim me permitir, eu posso até citar na nossa entrevista, né? Professor, né? Luiz Augusto, pensa assim e tal, se Não, você achar que convém, né? Claro. pode dar o uso que você quiser, tá? Em áudio, em trechos de fala, tal, pode dar o uso que você quiser. Eu fico pensando o seguinte, tá, o foco é em Niterói, né? Niterói tem, em termos de política pública municipal, uma concentração de equipamentos nas áreas sul e praias da Bahia, a centro e sul, né? Na Uhum. novidade. O Vitor De Wolf, quando foi secretário, você chegou a conhecer o Vitor, né? Conheci. Sim. Ele, Trabalhamos com ele, eu fiz um trabalho com ele. legal, o Vitor foi me orientando na pós-graduação, né? Mestrado. A coisa dele, de um centro cultural na Zona Norte, conseguiram até o recurso, desapropriou, mas está lá, ainda está lá, não sei se você já viu, né? Já vi, completamente abandonado. Pois é, completamente abandonado. Tá? Eu fico achando assim, uma coisa para provocar a Júlia Pacheco, a atual secretária, Uhum. também foi me orientando, ela foi na Vou entrevistar na terça-feira. graduação. O que eu fico achando assim, a PNAB, né, que agora os recursos já chegaram, né, já tem o plano de aplicação, que é até o final de julho para ser feito, ele ainda está em construção, então mesmo que o plano de ação não tenha indicado, ainda dá possíveis ajustes. Mas a PNAB, para os municípios que receberam mais de 360 mil, eu não tenho certeza, mas seguramente o Niterói deve estar nesse caso. Uhum. Eles têm que, obrigatoriamente, comprometer 25% dos recursos com a PNCV, a Política Nacional de Cultura Viva. Uhum. Na perspectiva, Jorge, de criação, de ampliação da rede, de fomento aos pontos de cultura existentes, mas, sobretudo, de ampliação da rede. Niterói tem uma política de cultura viva, inclusive tem a lei, desde 2018, o município próprio de cultura viva, é o segundo do estado do Rio que tem, o Friburgo teve o primeiro, 2016, por decorrência da PNCV, que é a Lei Cultura Viva de 2014. Né? Então, ela já tem feito, acho que 3 vezes, editais. 3 editais. Exatamente. Eu participei da banca dos 2 primeiros. Mas, se a gente cruzar o mapa dos pontos atuais com esse mapeamento seu, eu posso até te mandar esse mapa, eu vou apresentar isso com uma aluna, que é pesquisadora, junto comigo, apresentamos na Casa do Rio Barbosa e vamos apresentar agora no Enecult em Salvador. Todos os 2 têm lá um pouco mapeado e apontando claramente essa existência de pontos de cultura na área norte, na área leste, nas áreas mais periféricas, que, por extensão, são as áreas mais vulneráveis. Tá? Então, de alguma maneira, eu vou te mandar depois em sequência. Eu vou te mandar os que eu tenho também. Eu acho que era um caso de instigar a Júlia. Tem o e-mail, o Luiz? Deve ter, deixa eu botar aqui no chat. Mas deixa eu botar aqui no chat, tá? Eu também podia te mandá-lo pelo Zap, né? E eu fiz também, sabe, Luiz, ações locais. Eu acho que tu vai gostar do meu mapa das ações locais. Não, pois é, certamente. É um projeto, sabe, super legal, porque aí também... Mas a própria Lei Cultura Viva, ela já abre a possibilidade de entidades sem CNPJ. Sim. Tá? Que é a lógica das ações locais, né? Eu acho que tinha que instigar o município, aí nessa conversa com a Júlia, você querendo, pode até dizer, o Luiz lançou uma provocação para vocês, inclusive, que é de usar a PNAB para incentivar a criação e a ampliação da rede cultural na cidade, mas na perspectiva desses territórios mais periféricos, mais vulneráveis, periféricos não geograficamente, periféricos socialmente, né? Sim. Mais vulneráveis, etc. Eu acho que é isso, gente, porque até hoje a cidade não conseguiu dar conta disso. Nem com os pontos de cultura, nem com o Centro Cultural da Zona Norte, ou seja, tá?
eu acho que está na hora da Júlia fazer bonito, deixar um legado da gestão dela dessa perspectiva. Acho também, Jorge, concordo com você que essa questão da fruição, e não só da criação. Tá? Eu gosto muito de falar, quando eu falo em acesso, em aula, né? Eu falo assim, diferentes tipos de acesso. Né? O acesso físico, os equipamentos têm que estar próximo, não basta estar só nas áreas centrais, não, tem que estar próximos também dos territórios todos. O acesso financeiro, isso pode estar subsidiado, gratuito, tal. É o acesso aos meios de produção para a criação, mas o acesso, eu chamo de cognitivo, as pessoas têm que acessar os equipamentos mais formais, e não acessam porque não se acham pertencentes desse equipamento. Né? Então, não acessam. Então, não adianta estar perto e ser de graça. E falta o acesso cognitivo para as pessoas acessarem. Então, eu acho que isso demanda políticas de fruição. Também, sabe o quê? Os constrangimentos raciais. Não, certamente, certamente. E aí, eu acho que uma coisa... Eu coordenei um ponto de cultura em Itaipu, né? Eu lembro. 2006 a 2012. O vínculo com a UF, naquela época, o vice-reitor era muito sensível a isso. Esqueci o nome dele agora, gente, parceiro. O Emanuel era o vice-reitor. Então, eu consegui, por várias vezes, micro-ônibus, ônibus da UF, eu levei os jovens do ponto de cultura para assistir espetáculos de dança clássica, para assistir Circo Social, que é um projeto lá do Crescer e Viver. Levei eles, tudo assim, o recurso da UF em termos de transporte, tá? Para participar, eles participando de festival de dança em Magé, eles fazendo workshop em Rio das Ostras, gratuito. Eu sei que hoje em dia a UF está com muita dificuldade de transporte, mas a Fundação Municipal de Educação talvez não tenha. Então, uma parceria com a educação pode promover um pouco, porque é levar junto, aí junto. Você com isso garante, com alguns monitores, né, não são só os jovens acessando esses espaços por conta e risco, aí não acessam, porque se sentem, né, minorizados, etc. Uhum. Mas aí o projeto levando, eu acho que é bom, tá? Então isso aí amplia as capacidades de fruição, não só de criação. E acesso também à dimensão política, ao planejamento, ou seja, como é que esses jovens chegam no conselho, como é que eles acessam o conselho para participar das reuniões, ou até mesmo para ter cadeiras no conselho. Eu acho que isso é um desafio da gestão democrática. Uhum. E Niterói não está, pelo menos, estava muito claro isso na época que era o Vitor, isso era muito claro. Inclusive, teoricamente, ele se apoiou no peruano Vitor Witt, que eu trabalho muito. Então, e a dissertação do Vitor é toda falando da própria gestão dele, mas a partir do aporte teórico do Vitor Witt. Tá? É muito legal. Não sei se você conhece o Vitor Witt. Não conheço. A gente até traduziu um livro dele, publicou gratuitamente pela... criei um selo editorial na pandemia, a parceria do LABAC, o Laboratório de Ações Culturais, com uma outra OSCO, e a gente tem feito e-books gratuitos, tá? Que bacana. Várias questões. O do Vitor Witt, ele permitiu, e a editora argentina, que publicou o livro dele em 2014, também nos permitiu também, traduzimos para o português, e está lá. Estamos até o final do ano com atualização disso. Tá. Desculturalizar a cultura. Como é o sobrenome dele? Como é que é a grafia? Victor Witt, V-I-C-H. V-I-C-H. Tá. Isso. Eu vou... Depois na internet. Pois é, depois eu até te mando. Tá ótimo. O link lá do Labac, tem outras coisas lá interessantes também e tal. E são 3 selos, tá? Isso, mas... E outras coisas. Então, acho que é legal. E aí, vou te mandar também esse... Deixa eu te mandar, hein? Não, os meus trabalhos. Tá, eu vou te mandar também os meus mapas para você. E tem um outro texto do Witt, que não está lá no site do Labac, mas que eu uso em aula. Eu até uso esse texto, que a posterior foi uma palestra que ele deu aqui no Brasil. Isso está menos organizado ao longo do livro.
tá? Mas eu, no prefácio, que eu prefaciei o livro, eu recupero um pouco essa ideia que ele defende que o gestor tem que ter alguns perfis, ele tem que conhecer o território, tem que ser meio que um etnólogo. Ele tem que reconhecer as narrativas e até fomentar as narrativas locais, ele tem que ser meio que um curador. Ele tem que reconhecer e fomentar a dimensão política dos processos socioculturais, tem que ser um militante, ele mesmo, para fomentar que as pessoas também assumam essa sua dimensão político-política e sejam também militantes. E, por fim, tem que ser o administrador. Então, eu gosto disso, eu já trabalhava nessa perspectiva. O gestor, ele é um administrador, mas com múltipla camada, tá? Então, eu cito demais, fico encantado, porque acho que ele resumiu algo que eu já falava, não tão bem construído em termos de 4 termos, como ele faz. Isso mesmo é um autor que eu gosto muito, e relaciono até com ele, gosto muito. Então, eu acho assim, é também um desafio que essa galera chegue nesse planejamento, nessa dimensão da participação, das políticas, que é um nó, né? Que é um nó. Eu gosto muito a própria questão da participação, do reconhecimento da diversidade, acabou muito atropelada por uma ausência de uma disputa mais sobre condições econômicas, socioeconômicas, uma militância muito mais pelas características identitárias, né? Então, a disputa pela representação racial, pela representação de gênero, mas tudo isso, se não tiver a menor condição socioeconômica, isso não avança. Tem uma autora que eu gosto muito também, que é a Nancy Fraser, trabalha isso bem legal. Se você não quiser, eu posso te mandar também, fazer um pacote de coisas que eu te mando. Estou trabalhando com a Fraser também, na questão da redistribuição. Exatamente, é esse texto. É um dos textos dela que é muito legal. Estou trabalhando nessa questão, aí eu falo da redistribuição dos equipamentos, dos recursos, e tendo o território como um fundamento. Uma coisa que aí a gestão da cultura em Niterói tem que ficar atento a isso, tem que estar... Não adianta diversificar os instrumentos de fomento indireto. Editais, prêmios, é importante, mas tem que ter também um investimento direto em algumas situações, sejam grupos tradicionais, sejam também essa juventude periférica. Tem que ter, e o edital somente não resolve. Sim. Ele é bom, mas ele não é suficiente. Tem que ter investimento direto. Estado, né, no sentido de governo, o Estado tem que chegar nessas pessoas, até para instrumentalizá-las, capacitá-las para disputar os recursos mais formais. Mas não por enquanto, isso é muito desigual. Não dá para fomentar a diversidade sem considerá-la num quadro de desigualdades, né, Jorge? Sim. Então, uma coisa atropela. Igual o sustentável, né? Como é que você vai criar uma política de sustentabilidade sem enfrentar a desigualdade? Exatamente. Assim, são muitos desafios? São, mas eu acho que a gente vai enfrentando eles. Eu venho conversando até e você tocou num assunto do investimento direto, conversando com a Lia Baron, né, e com a Dani Negromonte, que tem experiência nisso, na possibilidade da gente criar uma linha de fomento para esse patrimônio afro-brasileiro. Linha de fomento direto. Botar dinheiro ali, pronto. E umas coisas que eles reclamam, inclusive, uma entrevista muito bonita que eu fiz lá com o pessoal do Oludumaré, do Jongo, eles falam, a gente precisa de um espaço e recurso para fazer pesquisa, para preservar a memória e para, a partir daí, também formar novos brincantes, novos jogantes, né? Assim, é uma coisa que os caras não querem só ficar fazendo, né, cara? Aquilo que você falou do cognitivo, né? Eles querem também pesquisar, eles querem pensar, eles querem... falar a partir de si, nada sobre mim sem mim, não só os PCDs que falam isso, né? Os diferentes grupos já tem que... Não, mas eles querem fazer pesquisa, a gente quer fazer pesquisa, a gente quer fazer produção de memória, entendeu? Sem recurso não dá. É muito interessante isso, uma proposta que eles têm cognitiva, né, nesse sentido. Sim, acho que os caminhos... É lógico que
Eu acho que isso dialoga muito também com a cultura viva, né, Jorge? Porque Sim. é a base territorial, né? A cultura de base comunitária. Uhum, Um olhar muito voltado para o território, para as sociabilidades dos grupos, para os fazeres dos grupos. Por isso que eu acho que a Júlia, eu falando, instigando ela, enquanto secretária, né, do Niterói, eu acho que a PNAB abre esse espaço sim, para esse até mesmo reconhecimento, que a PNAB, da mesma forma que a LAB, ela tem uma perspectiva de um apoio direto aos espaços. sim. Né? Com aquela verba lá de 3 a 10 mil, podendo ser por alguns meses. Então, não é só através de edital, pode reconhecer alguns espaços que precisam desse fomento. Eu não tenho certeza se pode ser espaço de informar, mas eu acho que sim, porque todas essas novas leis Uhum. bebem no Cultura Viva, no sentido assim, até dos espaços públicos, as coisas que acontecem no espaço público, ou seja, ampliar um pouco essa ideia de espaço cultural para além do espaço formal, etc. Isso. Né? Inclusive, esse meu último relatório, eu vou recomendar isso, como nessa linha da Nancy fez, da redistribuição que é uma redistribuição não só de recursos, mas de direitos e de poderes, porque eu estou levantando alguns espaços que são referência importante justamente para isso. Terreirão da Vovó, a Biblioteca Comunitária do Engenho do Mato, lá o Espaço Graco de Teatro ali na Rua Indígena, a Cantareira, aquele Espaço da Utopia também ali na Cantareira. Estou levantando vários, embora eles não sejam espaços grandes, mas eles é o que eu estou chamando de territorialidade e confluências estéticas, onde rola um samba, rola um hip hop, rola um cineclube. Eles são múltiplos, porque eles têm um engajamento com o território e que deixa eles múltiplos. E eles também articulam com a praça, entendeu? E aí eu estou chamando isso de territorialidade de confluências estéticas, onde é possível você também fazer, onde não tem o equipamento, né, você reconhecer eles como os equipamentos culturais e serem financiados para suas atividades. E, a partir deles, financiar atividades do próprio território. Então, é uma linha também que eu não sei o que você acha disso, você acha isso viagem demais? Eu acho que a BEM, a Biblioteca do Engenho do Mato, ela é um equipamento, ela não é próprio, ela é uma apropriação, que eu acho muito bom, inclusive. Mas, a partir da BEM, surgiu ali, sabe, as rodas de rima produzidas por mulheres, com mulheres. Isso, sabe, entrevistei o povo lá, semana que vem lá de novo. Ana Clara Costa foi me orientando, é formada em produção, é uma das militantes atuando lá. É uma pessoa ótima, muito sensível. Tem a Aline, né, que também trabalha lá. Aline Pereira, que trabalha com a roda das Batalhas das Musas, né? Isso. Então, sabe, não é formal, mas o cara tem que conseguir chegar lá e garantir que a BEM existe. Chegou no Quilombo do Grotão, mas depois o próprio Quilombo não se organizou para conseguir continuar sendo pontão, né? Perdeu o prazo, sei lá, foi uma pena também. Mas o pontão é importante. Né? Você conhece lá o Grotão, né? Conheço. Tá. Já entrevistei o Renatão. Tá, mas eles até conseguiram, então consegue uma certa sustentabilidade complementar com as rodas de samba, com a feijoada, acho, né? Então, acho que tem que ter investimento do Estado também. Mas tem outros lugares que são mais comunitários ainda, que só sobrevivem, como a BEM. Eu acho que a BEM, a Biblioteca do Engenho do Mato, ela é isso. Ela não acessa recurso. O recurso dela é comunitário, efetivamente. Né? Sim. É lindo isso. Aí eu estou mapeando eles, fazendo esse mapa, por exemplo, lá alguns estratégicos, por exemplo, Candongueiro, lá no Rio do Ouro, é o único que existe, né? O Candongueiro virou pontão de cultura agora, o ponto. Virou ponto de cultura, ponto de cultura. Eu achei até que ele tivesse desativado. Não, eles voltaram. Voltaram, né? Voltaram. Estou até com um aluno que deve fazer algumas imersões lá no Candongueiro e tal. Ele que me disse até, eu não sabia que... Não, eles são ponto de cultura agora. É bom. Ou seja,
é isso, os recursos estão aí. Quer dizer. Agora, tem muitos que estão ainda marginalizados do processo formal, né, de acessar o recurso e tudo. Eu É, acho que esse mapeamento, você deve ter chegado em vários desses lugares. Né? Eu não conheço esse grupo da Utopia, já ouvi falar. eu vou Barato, visitá-lo na terça-feira. Ele está abrigando várias outras ações. Por exemplo, Central dos Ogães está lá com eles, tem um grupo de hip hop. Então, eles têm essa possibilidade de ter uma confluência, sabe, de grupos que se organizam ali, que atuam ali. Né? Eu acho isso muito interessante, sabe? Vai criando uma rede colaborativa, mas por conta deles mesmos. Né? antigamente tinha o Arte Jovem Brasileira, nem sei se tem ainda. Eles Não, nem não tem mais. queriam. Não, né? Não tem mais, né? O Arte Jovem era até um projeto lá de extensão, né? Não sei se você lembra. Chegou a ser, né? Chegou a ser um projeto de extensão. É de E aí, música. numa festa deles lá, e um dos gestores locais lá chegou a participar das reuniões do Conselho de Cultura logo no início, eu cheguei a ser do Conselho logo no início, né? Mas que pena, quer dizer, iniciativas super, super comunitárias. Não tenho certeza, mas eu não consegui encontrá-los nesse momento. Não. Acho que esse mapeamento, pô, eu podia até Eu vou te mandar. Tá, Eu vou te mandar. Eu acho que isso tem que estar, eu não sei se isso está em alguma plataforma. Cartografou esses lugares também ou não? Deve estar, né? Você, um bom geógrafo. Eu fiz um site lá do PDPA, Tá. chamado Territórios Inventivos, vou te também passar o endereço. Ah, Mas legal. como ele está hospedado na UF, ele faz assim, né? Ele está funcionando, aí as pessoas reclamam, pô, fui lá, estava fora do ar, falei, porra, mas aí... Final de semana. Final de semana não pode visitar as páginas da UF. Porra, Existe, sofre com isso. Eu falei, porra, meu site está na UF, eu não tenho outro lugar para eu hospedar. Eu tô num projeto que é interinstitucional, começou esse ano, vai até início de 2026, é a parceria com o Ministério da Cultura, que envolve 3 universidades. Eu coordeno pela UF, tem uma coordenadora pela Federal do Paraná e outra pela Federal da Bahia. Então, são 2 TEDs diferentes, um com a Bahia e um com a UF, que aí o da UF inclui o Paraná e Sul. E a gente está inclusive, construindo até o final dos próximos dias o site do consórcio vai ficar hospedado na UF. Para não ficar um site hospedado em qualquer lugar, né? Eu consegui, vai ficar hospedado na UF e tal. Espero que não tenha muitos problemas, que ali não fiquem mais brancos do que eles já estão. Mas isso é um projeto de pesquisa e fomento sobre cultura viva. Sobre esses 20 anos de Cultura Viva, enquanto programa, 10 anos enquanto lei. Muito bom. A gente ainda vai irradiar isso para a América Latina pelo programa Ibercultura Viva, Ibercultura, faz 10 anos agora. Né? Muito bom, muito bom. Eu vou te mandar o artigo que eu fiz do PDPA. Eu legal. Trabalhei com Cultura Viva e trabalhei com ações locais, né? Mas esse artigo é só sobre o Cultura Viva. Eu vou te mandar. Não, legal. Vou fazer uma lista de coisas para a gente voltar a trocar, né? Sim, a conversar. Sim. Pois é. Para trabalhar juntos. E falando em trabalhar juntos, sabe que eu não tenho mais nenhum livro daquele? Ainda tem aquele livro que você fez, e fez aquela generosa... Pois é, aquilo ali eu arrependo de certa maneira, porque foi uma proposta como editora comercial, e o contato não era através de mim, era através da Flávia Lage, que coordenava comigo a coleção. E aí a gente perde o controle. O título que eu publiquei, até com ela, está esgotado. Já tentei ver se eles reeditavam, mas eles nem respondem. Como o contato era ela, e ela também, de alguma maneira, também não responde. Isso. Caramba. Eu tenho um, certamente, que eu tenho um de cada. Foram 11 títulos ao todo. 11 títulos, né? Foi uma coleção muito boa, muito boa. Aí ficou com um 12º título que nem saiu. As pessoas escreveram, foi enviado para
da editora, e saiu. Isso é ruim, né? Chato, né? Pra caramba. É chato. Né? Agora, por isso que eu partilho, é lógico, o digital, ele não é a mesma coisa, né? Mas hoje eu estou muito feliz com essas coleções, com esses 3 selos digitais, sabia? Não, muito bom, muito bacana isso. Tem um de texto acadêmico, a minha Mirante, outra de texto infantil, Caleidoscópio, a texto 7 títulos. Que bacana. E o outro, o Ipsis Literis, é de textos mais poéticos. Aí só tem um, por enquanto, que é um e-songbook. É um livro com mulheres rabequeiras. Que lindo. Tem partituras, tem os links para alguns vídeos, para ouvir as músicas, 20 partituras ali no pouco da história. Que lindo. É lindo, lindo, maravilhoso. Eu estou fazendo um documentário, Ponto de Memória. Estou coordenando um projeto sobre o jongo. O jongo em Campos e o jongo aqui em Niterói, fazendo que eles têm uma tradição, né? Uma família que estava em Campos e veio, parte dela veio para Niterói. E aí eu estou juntando essas 2 irmãs, mestres jongueiros, estou fazendo um documentário. Via Ponto de Memória, né? Sim, sim. Você deve conhecer a Eliane Monteiro, que coordenou o Pontão do Jongo, né? Sim. Ou seja, algumas coisas ficam acontecendo assim e pouco se conversam, né? Mas a gente vai confluindo, né? Como diz o mestre bispo, né? Vamos confluindo. Porque eu fiquei sem... Eu acho que eu só tenho um livro daquele, porque ele fez muito sucesso, né? Muita gente... eu tinha dificuldade de comprar. Aí eu falei, não, compra, fica aqui, tal. Né? Eu nem sei como é que é. A editora ainda, os títulos que ela tem, ela continua vendendo. Ela tem alguma livraria? Não, a gente conseguiu de início, quando tinha alguns eventos culturais, conseguia que ela ia. E levava um stand com a coleção. A gente fez isso no seminário da Casa Rui Barbosa por umas 2 ou 3 vezes. Fizemos isso no seminário que a prefeitura fez no Jambeiro. Eu lembro, eu estava lá. Isso. Algumas coisas assim, mas depois essa coisa foi se diluindo e ela vende pelo site. A Lumen Juris vende pelo site. Tá? Vou lá no site. E aí eu já tentei comprar, eu já comprei do meu, alguns pelo site. E depois já comprei alguns do meu também nessa coisa. Porque nem receber um exemplar de cada um, embora a gente coordenasse a coleção, eu comprava 2 de cada um para deixar um no Labac e um em casa. Cara, essas editoras são muito foda, né, cara? São, cara. Então, eu também publiquei aqui, lá na Letra Capital, até que eles são legais. Uma porra, cara. E a minha parte? Não, a sua parte... Não, a sua parte é como autor. E a minha parte como editor? Não, é a mesma coisa. Eu falei, tá bom. Por exemplo, a Letra Capital, a gente continua vendendo, né? E aí isso pelo menos, a Lumen Juris iria distribuir. A gente fechou um contrato com ela e tal. Acho que a partir da 2ª edição, nem me lembro, tá? A primeira edição, acho que a tiragem foi 600 exemplares de cada título, né? Uhum. Aí você vê, o meu esgotou, eu queria, não consegui que eles reeditassem. E aí eu usei em aula clandestinamente, o aluno escaneou ele. Pô, é feio, né? Porque eu queria usar o livro inteiro, porque ele é pequenininho, dá para usar inteiro, né? Aí eu mesmo ficar... Pirateando o seu próprio livro. Eu podia ser processado por isso. Você podia ser processado pelo auditor e pelo autor. Mas é isso, meu amigo. Muito obrigado pela tua atenção. Não vou tomar mais seu tempo. Gostaria de ficar conversando mais com você, porque eu estou com saudade de ti. Para a gravação lá, eu sou mestre e esqueci de parar a gravação. Vamos lá. Se eu parar aqui, parei a gravação.